Beleza. Tá, aqui tá só recapitulando, né? Que a definição de uma interface, ela define um contrato, trazendo para o termo utilizado pelo livro, que dita o que uma classe que implementa esse contrato deve fazer, né? No livro, se não me engano, está escrito o que essa classe pode fazer. Eu não sei exatamente a rigor o que é que ele quis dizer com o pode, mas eu não visualizo situação em que ele pode fazer, né? Talvez ele esteja se referindo às classes abstratas, mas eu optei por utilizar aqui o termo tem. Mas saiba que no livro a definição que ele deu é que desse contrato o que a classe pode fazer. Mas esse contrato estabelecido entre essas duas classes não diz nada a respeito de como isso deve ser feito. Ele só fala, ó, tem que ser feito isso, isso e aquilo. Agora, como é você que define, né? O exemplo mais prático que a gente tem, embora não esteja utilizando interface, é esse exemplo aqui, né? A classe abstrata animal, ela diz, ó, qualquer subclasse minha, concreta, vai ter de ter o método comunicar. Como que você se comunica, eu não sei, mas você vai ter de se comunicar. Então esse é o contrato que a classe abstrata também acabou firmando com as suas subclasses. Na interface acontece a mesma coisa, né? A diferença é que o contrato não é feito com subclasses. O contrato é feito com classes que implementam essa interface. Até por isso é utilizado o termo, a palavra-chave implements. Beleza, qual que é a sintaxe para a gente criar uma interface? A gente já criou uma aqui sem nem saber qual que é essa sintaxe. A sintaxe é muito parecida com a sintaxe de declaração de uma classe. Você vai adicionar quais são os modificadores que você quer aplicar a essa interface, vai definir um nome para essa sua interface e dentro da chave o conteúdo que a sua interface vai ter. Quais são os modificadores aplicáveis à interface? Daqueles que a gente viu, o public, abstract e o strictfp. O strictfp ele não foi nem citado no livro novamente, então eu supus que ele não vai ter relevância relacionado à interface. Mas o conceito acaba sendo o mesmo que a gente viu para a classe. A mesma coisa também se aplica para public e abstract. A gente não pode utilizar o modificador final. Por quê? Porque a gente vai ver à frente que toda interface ela é implicitamente abstrata. E a gente viu na aula passada que os modificadores abstract e final, eles entram em contrassenso, né? Um diz que a classe não pode mais ser herdada e o outro diz que aquela classe ela não pode gerar objetos e o objetivo dela é ter subclasses. Então assim, a gente entra numa contradição. Então, com base nisso, só resta agora a gente considerar os modificadores de acesso, que são os modificadores de acesso público e o modificador, na verdade, o nível de acesso padrão. Então, só um exemplo aqui que ele sugere, ó, criar a classe aula 2 pacote exemplo e tornar mãe com acesso padrão. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é criar mais uma classe que vai estar no pacote aula 2 certo? Por enquanto eu não criei nenhuma relação entre elas. Tá, agora eu quero dizer que essa minha classe exemplo, ela vai implementar mãe, né? Então implements, como mãe está em pacote diferente, aula 2.interfaces.mãe. Certo. Compilei exemplo, criei a relação entre elas. Por que isso daqui foi possível considerando apenas o acesso? Porque a nossa interface mãe, ela foi definida como sendo pública. Se a gente tivesse definido mãe como tendo o nível de acesso padrão, o que a gente teria nessa situação? Eu tentando implementar a interface mãe, que está no pacote aula 2 interfaces,
por meio da classe aula 2 pacote exemplo.java. Então o que ele vai falar aqui, ó, mãe não é pública, então você não vai poder ter acesso a essa classe. Vocês estão em pacotes diferentes, tá? É o mesmo conceito que a gente viu já de nível de acesso para a classe. Tá, então como eu comentei, o modificador de acesso abstract, ele é implícito dentro da declaração de uma interface. Significa o quê? Significa que tem um exemplo, ó, que public interface X é funcionalmente idêntico a public abstract interface X. Então, por que funcionalmente idêntico? Porque é óbvio que isso aqui não é idêntico a isso daqui, né? Mas para aspectos de Java, de funcionalidade, essas duas linhas correspondem à mesma coisa, porque mesmo você não colocando o abstract ali, o Java já vai entender que essa interface ela é abstrata. Isso aqui já está redundante, né? É o mesmo nível de acesso para os dois.